Nós podemos, eminente ministro, termos visões diferentes sobre o país. É absolutamente normal e salutar num regime democrático. O que me espanta é que este governo que Vossa Excelência faz parte, passado quase 1 ano e 5 meses, continua olhando pelo retrovisor e talvez pagando pelas declarações que deu no início do governo. Vossa Excelência, que é uma técnica renomada, reconhecida, ao assumir a pasta, fez uma série de críticas, por exemplo, em relação à questão dos Yanomamis. A senhora chegou a afirmar, está aqui na Carta Capital, que o abandono dos Yanomamis era uma política do governo Bolsonaro. Política do governo Bolsonaro. Passaram-se, falou em omissão, falou em ação deliberada, e não se combateu o garimpo. Nós estamos entrando no 2º ano desse governo. E a pergunta que se pode fazer, essa política continuou no governo de Vossa Excelência? Porque o número de óbitos aumentou, porque o descaso continuou, porque a omissão persistiu. Será que não está faltando mais gestão e menos política na ação, na atividade da administração pública? Vossa Excelência fez uma série de críticas ao governo, dizendo que encontrou um ministério desestruturado. Nós estamos aí mergulhados numa epidemia, que é a epidemia da dengue, previsível, uma doença endêmica no nosso país há dezenas de anos. Nós sabemos como tratá-la, como preveni-la, como fazer as campanhas publicitárias que pedem ou permitem que a população possa aderir a esse esforço que, ao fim e ao cabo, é coletivo de toda a sociedade. Não obstante, nós estamos aí com 1.344 óbitos, dados da semana passada, e quase 1.900 sobre investigação, mais de 3 milhões de pessoas no Brasil acometidos por essa doença. Se nós levamos em consideração as afirmações que Vossa Excelência fez antes, é justo inferir que há incompetência, descaso, ação deliberada para não atender a população em função de condicionamento político. Por que faço essas observações, ministro? Me permita lhe fazer uma sugestão. O Brasil está precisando de mais trabalho e menos discurso político. A pasta que Vossa Excelência exerce, que é o Ministério da Saúde, ao lado da Educação e da Segurança Pública, são ações eminentemente do Estado, ao contrário de outras pastas que são criadas em função de circunstância e conveniência política do viés ideológico do governante de ocasião. O governo de Vossa Excelência criou 37 ou 38 ministérios diferentes, e muitos deles em função da agenda por ocasião da eleição. Na minha opinião, absolutamente desnecessários, só sobrecarregando o erário público para permitir coalizão do ponto de vista político. Eu usei exatamente a expressão o descaso como política, porque, de fato, se tratou de um abandono da nossa população, não apenas na saúde, mas nos determinantes sociais da saúde. Aumento da fome, empobrecimento da população com forte impacto da saúde, e na questão indígena, esse abandono foi testado, desassistência, que foi a base da nossa emergência sanitária Yanomami. Não é verdade que houve aumento de óbitos. O senador Irã nos deu uma verdadeira aula sobre a questão dos registros, né? Não há registro feito de forma fidedigna, porque há as características culturais do povo Yanomami, que talvez deveríamos chamar povos, né? Porque há várias diferenças. Se não tiver equipe de saúde no território funcionando, os registros de adoecimento, os registros de morte, sobretudo, são muito frágeis. Então, não dá nem para fazer essa comparação. A imprensa o fez de forma equivocada, mas não importa agora falar disso. Importa falar do trabalho que nós estamos realizando, e conto com uma equipe muito comprometida com esse trabalho do SUS, representada aqui pelo nosso secretário executivo Berge, pelo Elton, pelo Chico, mas com outros membros da equipe aqui. Então, o trabalho é uma tônica da nossa gestão.
E uma das medidas de descaso é a questão orçamentária, bem lembrada pelo senador Randolph. Uma área com tantos problemas de saúde identificados, inclusive numa ação de arguição de descumprimento de preceito constitucional, como foi o caso do parecer zarado pelo ministro Barroso, como é que essa área tem um corte de 60% do orçamento? Foi essa a realidade que eu encontrei no Ministério. Então, acho que não é discurso, os dados falam com bastante força sobre essa realidade. Em relação à dengue, a única comparação possível fazer entre dengue e Covid, que são doenças radicalmente diversas, né? Uma é uma doença viral de transmissão acelerada, para a qual a ciência conseguiu em tempo recorde uma vacina, porque houve investimento de ciência e tecnologia ao longo de 10 anos. Isso não foi milagre, isso foi fruto de política. E o Brasil podia estar muito mais avançado, inclusive com vacina própria, se mantivesse o investimento que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram na área de ciência e tecnologia. É radicalmente diferente na transmissão, na forma de cuidado. Dengue, só agora nós temos uma vacina e provavelmente, assim espero, uma segunda vacina promissora, que é a vacina do Instituto Butantan. Além disso, o Ministério da Saúde atuou em todas as frentes e, como eu disse, não de gabinete, mas atuando junto a estados e municípios, com divulgação para a sociedade e, sobretudo, agora com foco no controle dos focos do mosquito e de impedir as mortes, exatamente porque nós conhecemos a doença há 40 anos.